Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de energia. Estamos falando aqui da Renova Energia, que é a empresa essa que está no processo de recuperação judicial, e aí nós vamos analisar, ver como é que está indo a situação da empresa durante todo esse processo de recuperação judicial, como que está sendo o desempenho da empresa. A Renova, que já passou aqui pelo canal anteriormente, já analisamos, e agora estamos trazendo as últimas informações do balanço do dia 30 de setembro de 2023, que é o terceiro trimestre. Até porque o balanço do dia 31 de dezembro, a previsão é que saia lá para o final de fevereiro, comecinho de março, é que a Renova nos traga, né, os novos números aí do encerramento do ano de 2023. Então vamos trazer as últimas informações apresentadas pela empresa. E até atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Sandro Lima. Ô Sandro, que bom ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender. Também quem sugeriu a Renova, William Menegali. Ô William, que honra ter você conosco, William. Seja bem-vindo, um prazer poder te atender também, William. Também quem sugeriu a Renova, Jô Bastos. Que bom ter você conosco, Jô. Seja também muito bem-vindo. Prazer ter você conosco aqui. Espero corresponder às suas expectativas. E também o Fernandes. Ô, Fernandes, um grande abraço para você, Fernandes. Muito obrigado aí pela participação, pela sugestão e obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Mas caso queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Renova, que a gente já retratou anteriormente, não nos custa nada recontar um pouquinho da história, até para você poder entender os números que a empresa apresenta. E ela surge justamente lá no ano de 2001, na época lá que nós estávamos com todo aquele processo das privatizações do setor de energia, e aí foram criadas diversas empresas ali, alguns consórcios, algumas grandes empresas que entraram nesse setor de energia. E a Renova, ela surgiu através de dois empreendedores, do Renato de Amaral Figueiredo e também do Ricardo Lopes Del Neri. Aí os dois se unem para montar uma empresa voltada para o setor de energia. Só que a ideia deles era trabalhar com a chamada energia renovável. Tanto que já no ano de 2002, eles adquirem 3 PCHs e já começam a operar na geração de energia elétrica. No ano de 2006, amplia sua participação agora através da energia eólica, entrando ali, formando, né, o maior parque de energia eólica do Brasil lá na Bahia. No ano de 2007, recebe um aporte de capital de um fundo de investimentos justamente para ampliar a participação da empresa. No ano de 2008, entra em operação o complexo hídrico Serra da Prata e a Renova vai crescendo aos pouquinhos, vai ganhando espaço aqui dentro desse setor. Já no ano de 2010, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, com a entrada de recursos, continua todo o seu processo de expansão. Tanto que também nesse IPO, aí passa a ter também agora a participação de 2 empresas de peso dentro da Renova, na composição societária, a CEMIG e também a Light. Light que depois aí acabou saindo e agora mais recentemente também quem se desfez da sua participação também foi a CEMIG, né? Sendo daí negociada a participação dessa empresa com a Angra Partners, que assumiu o controle da empresa. Já no ano de 2013, inaugura também a sua primeira planta de energia solar. Em 2014, adquire também a Brasil PCH e nessa aquisição vem junto para dentro da empresa agora mais 13 pequenas centrais hidrelétricas, mais 13 PCHs. No ano de 2015, que começam os programas da empresa, quando ela foi preparada para ser vendida, né? E aí quem estava para adquirir a empresa era um grupo norte-americano que acabou não consumando, né, essa aquisição. E ao não consumar essa aquisição, aí a empresa entrou num colapso e começou a ter uma série de dificuldades. E a partir de 2016 vem acumulando uma série de prejuízos, tanto que no ano de 2019, sem alternativa, entrou com pedido de recuperação judicial. E desde então, passou ali também por alguns escândalos em 2019, né, de erros contábeis, etc. Enfim, a empresa começou ali todo o seu martírio, mas entrou no processo de recuperação judicial. E ao entrar no processo de recuperação judicial, começa a se desfazer de uma série de ativos justamente para reduzir o seu endividamento, para poder se recuperar, e um dos investimentos
vendidos pela Renova foi justamente o projeto Alto Sertão 3, que era um outro projeto de planta de energia eólica que tinha no Nordeste. E com isso a empresa agora ela vem tentando se recuperar. Mas para podermos entender como que está esse processo todo de recuperação, eu trouxe para vocês os balanços de 2019, quando ela entra com a recuperação judicial, e aí 2020, 21, 22 e até setembro de 2023. E além disso, trago também trimestre por trimestre desse ano de 2023 para entendermos como que está sendo o desempenho da empresa ao longo desse ano que acabou de se encerrar. Então, para entendermos a Renova, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Renova Energia S.A., empresa que, como a gente já falou, ainda está no processo de recuperação judicial. Mas vamos analisar tudo que vem acontecendo com a empresa desde 2019, lá no ano de 2019, quando ela entra com o pedido de recuperação judicial, tudo que vem acontecendo com a empresa até agora, o dia 30 de setembro de 2023. No ano de 2019, a Renova era uma empresa de 2.290 bilhões de reais, é todo o ativo da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da Renova. E desse valor aqui, 73,4%, totalizando 1.680 bilhões de reais, é ativo imobilizado, toda a estrutura de funcionamento da empresa. Na época, a empresa ainda mantinha as demais empresas que faziam parte do grupo como investimentos. Então, aparece aqui esses 552 milhões de reais em investimentos. Já o capital de giro, na época, pequeno, 21 milhões de reais apenas, ou 0,9% de todo o patrimônio da empresa. A empresa fechou lá 2019 apenas com 6 milhões de reais em caixa e 3 milhões 641 mil reais em contas a receber. E os outros créditos aqui geralmente representados por impostos a recuperar. Já no ano de 2020, praticamente permanece aqui no mesmo valor, 2 bilhões 296, mas o que nós já observamos que dentro do imobilizado ocorre uma diminuição através de bens destinados à venda, que vem aqui para esses outros créditos no curto prazo, fazendo com que o capital de giro pulasse para 997 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 48 milhões e aqui 4 milhões 220 em contas a receber. Já em 2021, 2 milhões 280, então vejo que a empresa ela vem praticamente mantendo o mesmo tamanho aqui. E o capital de giro reduz para 719 milhões de reais, apesar aqui do aumento, né, do capital, do dinheiro que tinha em caixa, banco aplicação, 359 milhões, 6 milhões e 200 em contas a receber. E através dessas vendas de ativos que a empresa realizou, então ela reforça o seu caixa. Caixa esse que no ano de 2022 já foi consumido, já voltou aqui para 68 milhões em caixa, 116 milhões apenas o contas a receber, e aí como já não tem mais bens destinados à venda, esses outros créditos aqui voltam a ser compostos apenas por impostos a recuperar. Já no ano de 2023, agora em setembro, ela mantém aqui, apresenta uma pequena queda, fechando em 2 milhões 732 milhões de reais de ativos, diminui ainda mais o capital de giro para 89 milhões, diminui o caixa para 32 milhões e aqui nós temos agora 28 milhões em contas a receber. Então, uma empresa que ela vinha mantendo praticamente o seu tamanho, no ano de 2022 ela aumenta o seu tamanho para 2 milhões 814 e agora cai para 2.732. Olhando agora o endividamento, que é a parte crítica da empresa, lá em 2019, no ano que ela pede a recuperação judicial, nós temos aqui um endividamento total de 3 bilhões 420 milhões de reais. Então reparem que o ativo era de 2.290, todo o patrimônio da empresa. E a dívida de 3.420, uma dívida bem superior ao seu patrimônio, totalizando aqui 149% do seu ativo, fazendo com que o patrimônio líquido ficasse negativo em 1 bilhão 130 milhões de reais, em função até desses prejuízos acumulados que vêm lá de exercícios anteriores. Já no ano de 2020, o endividamento fecha aqui com 3 bilhões 404, mantém praticamente o mesmo tamanho do endividamento, o PL continua negativo em 1 bilhão 107. Já no ano de 2021, a dívida recua aqui para 2 bilhões 936 milhões, 128,7% o peso da dívida em relação a todo o seu ativo. E o PL continua negativo aqui com 655 milhões de reais.
Já no ano de 2022, aí a dívida cai para 1.903 bilhões de reais. E quando a dívida cai, e ainda mais com o aumento de capital realizado pela empresa, o PL passa a ser agora positivo, 910 milhões. E a dívida de 67,6% agora cabe dentro do patrimônio da empresa. Então tem uma dívida agora que já está dentro do patrimônio da empresa. Ela já conseguiria pagar essa dívida aqui. E esse ano, agora em setembro, fecha com 1.925 bilhões de dívida, com 70,5%, e o PL continua positivo, porém os prejuízos aqui se mantêm, aqui os prejuízos acumulados. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, lá em 2019, ela tinha um faturamento de apenas 98 milhões de reais, em 2020 o faturamento cai para 70 milhões, em 2021 recupera o faturamento para 93 milhões, em 2022 o faturamento já vai para 206 milhões, e esse ano até setembro, 177 milhões, nos dando uma projeção de um faturamento próximo a 230 milhões para 2023. Pelo menos a empresa volta a apresentar um crescimento do seu faturamento. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que aqui em 2019 ela registra aqui os chamados resultados de operações descontinuadas. Por quê? Quando da solicitação lá do pedido de recuperação judicial, então diversas dívidas elas são repactuadas, então consequentemente gera como se fosse um ganho financeiro da empresa, fazendo com que ela tivesse um lucro na época de 2.270. Porém, no ano de 2020 já não existe mais os resultados de operações descontinuadas. E aí o lucro fecha apenas com 22 milhões. Em 2021, mais um lucro de 30 milhões de reais. Em 2022, 777 milhões de lucro. Porém, esse lucro aqui há uma ressalva nele, que aqui nas despesas operacionais, que geralmente são negativas, ela fecha positivo em 944 milhões, em função de ajustes contábeis na recuperabilidade dos seus ativos imobilizados, que a empresa lança como se fosse um ganho, a geração de resultados que o ativo imobilizado poderá ter, então ela lança como se fosse um ganho aqui, fazendo com que o lucro fechasse em 777 milhões. E agora, em 2023, volta aqui com prejuízo de 135 milhões de reais. Então, por aqui dá para se observar o faturamento da empresa como que vem se comportando com uma retomada de faturamento e os lucros que a empresa vem gerando, pequenos, né? E agora nesse ano fecha com prejuízo. Mas para olharmos de perto esse ano de 2023, eu trouxe para vocês, vamos até pular aqui para frente, trimestre por trimestre, o que vem acontecendo com a Renova. No primeiro trimestre faturou 66 milhões, no segundo tri 53 milhões, no terceiro tri 57 milhões, totalizando 177 milhões de faturamento. E os prejuízos no primeiro tri 44 milhões, no segundo tri 42 milhões, no terceiro tri 47 milhões, fechando com 135 milhões de prejuízo até o mês de setembro. Esse prejuízo todo ele é ocasionado devido ao quê? Ao custo que consome 85,8% do faturamento, passa para 93% e agora fecha o terceiro tri com 91%, dando uma média de 89,8%. Portanto, a margem bruta da empresa é de apenas 10,2%. A despesa operacional, que consome 23,5% do faturamento, cai para 10%, volta para 21,5%, mantendo uma média de 18,7%. E o problema da empresa, naturalmente, está aqui, ó, resultado financeiro, que lá no primeiro trimestre de 2023 consumiu 59,9% do faturamento, no segundo tri 74% e no terceiro tri 67%. Portanto, os resultados financeiros, a despesa financeira consome 66,9% do que a empresa fatura, fazendo com que ela feche com esse prejuízo. Naturalmente que não vamos trazer aqui os índices de liquidez, que dá para se observar que a empresa ainda vem numa situação financeira extremamente delicada, endividamento, apesar de caber dentro do faturamento, também é um endividamento alto, perto daquilo que a empresa gera de resultados, e os resultados aqui, todos eles negativos, fazendo com que os índices de rentabilidade acabem ficando todos comprometidos através dos prejuízos. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é esse quadro com alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Renova vale patrimonialmente R$ 3,24. Porém, o seu valor de mercado hoje, para você comprar uma ação da Renova, você vai pagar R$ 1,30. Então veja que o valor de mercado bem abaixo daquilo que ela vale
patrimonialmente, o que dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,40. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Renova são vendidas com deságio de 60%. Lucro por ação, ainda recebendo o reflexo do lucro lá de 2022, ela ainda apresenta um lucro de R$ 2,47. Porém, se pegarmos apenas esse ano de 2023, esse lucro por ação seria negativo, seria um prejuízo por ação. E a rentabilidade da ação também 190%, com base nesse reflexo ainda do lucro lá de 2022, onde você vai observar ali que uma ação vale, em termos de mercado, R$ 1,30, e se ela continuasse ganhando R$ 2,47, os acionistas teriam um ganho de 190%. São esses os números que você vai ver nos sites de investimentos, passando ali os indicadores da empresa, porém, considerando apenas 2023, esses números aqui eles acabam ficando totalmente irreais. Dividendos por ação, enquanto tem prejuízos acumulados, não há como se falar em dividendo por ação, e a relação preço/lucro 0,53, quer dizer, meio ano para ter o retorno do investimento, porém, mais uma vez, é um número que está comprometido, né? Justamente em função de um lucro lá de 2022, lucro esse que é não recorrente, né? E o free float da Renova, 28,5% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores. E o tag along da Renova, 100%. Isso quer dizer, se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Tomando aqui também esse quadro, trazendo um gráfico extraído do Google, mostrando aqui o comportamento do valor das ações da Renova nos últimos 5 anos. Lá em 2019, comecinho de 2019, a ação da Renova valia R$ 21,94. Ali já, entrando ali na metade de 2019, ela atinge ali praticamente R$ 33,00. E aí depois daí só faz cair. Tanto é que entra 2020 na faixa de R$ 11,00, em 2020 ainda cai para R$ 5,80. Tem um pico ali no comecinho de 2021, onde ela chega ali a R$ 17,00, R$ 18,00 aproximadamente, volta a cair e aí começa toda uma sequência de quedas. Tanto é que em 2022 ela entra na faixa de R$ 6,40, em 2023 já entra na faixa de R$ 2,05 e agora fecha 2023 sempre ali numa tendência de pequenas quedas, culminando com uma cotação na faixa de R$ 1,30 quando da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Renova tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Renova Energia S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Renova Energia S.A., empresa essa que, como a gente já citou, está aí ainda no processo de recuperação judicial, está em uma luta, né, para poder se manter agora com troca de comando também. A Angra Partners hoje é a detentora, né, da maior parte das ações da empresa, e aí está no processo aí tentando recuperar a empresa. A gente fica aqui na torcida para que consigam, até porque todas as empresas aqui no Brasil são geradoras de renda, são geradoras de emprego e geram desenvolvimento. O que nós mais precisamos no Brasil é justamente empresas fortes que gerem todo esse desenvolvimento e, naturalmente, gerem ganho também para quem nelas investe, através da aquisição de ações, para que os acionistas possam ter o retorno através dos resultados gerados por essas empresas aqui. E o canal Silas Negra se propõe justamente a isso, a lhe trazer as informações e apresentar às empresas, pelo menos um resumo do que são essas empresas e principalmente mostrar como que está a situação econômica e financeira de cada uma delas. Para quê? Para que na hora de você comprar uma ação, comprar com consciência, com conhecimento, entendendo o que é a empresa e as potencialidades que ela apresenta. Mas também, caso queira aprender a fazer análise e você mesmo analisar as empresas nas quais pretenda investir, é muito fácil e muito simples. Nós temos o nosso curso de análise de balanço lá na plataforma Hotmart, e lá você vai encontrar análise de balanço e também vai encontrar o curso de Valuation, e de uma forma rápida, simples, didática e com custo muito baixinho você vai poder aprender a analisar balanços também. E aí, ao analisar balanços, você vai poder interpretar as demonstrações contábeis das empresas nas quais pretende investir para poder escolher as melhores empresas nas quais
vai fazer os seus investimentos, os seus aportes de capital. E eu vou ficar aqui sempre na torcida pelo sucesso de vocês. Caso tenha dificuldade lá no conteúdo do curso, tem um material de apoio e, além do mais, estaremos juntos aqui também respondendo as dúvidas que vocês possam ter no decorrer do curso. E com isso, vamos aprender a analisar balanços e vamos escolher as melhores empresas nas quais iremos investir ao longo desse ano de 2024. E eu estarei aqui torcendo pelo sucesso de vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.